Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Vamos prosseguir com a exposição do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, fechando esse capítulo hoje, se o Senhor assim nos permitir, versos de 40 a 42. Mateus 10, 40 a 42. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Nós vamos agora orar ao Senhor. Em seguida vamos ouvir a pregação da sua palavra. Oremos, irmãos. Não há, Senhor Deus, atividade mais gloriosa em toda a nossa semana do que essa, quando nós vamos parar para ouvir a voz do Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, o auxílio do Espírito Santo, para que entre, Senhor Deus, retirando do nosso coração todo empecilho, resquícios do pecado, Senhor, que nos fazem pensar na segunda-feira, que nos fazem pensar em outros problemas e esquecer daquele que está diante de nós. Não um homem, não simplesmente um pastor, mas aquele que o Senhor está usando para falar com o teu povo. E pedimos também, Senhor Deus, que o Senhor capacite o teu servo para que possa pregar com fidelidade, com amor e com respeito, Senhor Deus, as verdades da tua palavra. Nós queremos orar em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Existem muitas maneiras, irmãos, de nós sentirmos a dor, de sermos feridos no nosso coração. É possível que por uma traição nós possamos sentir o peso do que é ser maltratado por alguém que nós confiamos. A traição de um amigo, a traição de um parente. Existe também outra maneira de fazer mal ao nosso próximo, que é com a nossa própria língua. O Senhor já tratou sobre isso também, quando eu firo o meu irmão com a maneira de falar. Mas especificamente falando em dor, em sofrimento, há uma maneira, há uma forma de você fazer alguém sofrer, que talvez seja a mais perversa de todas elas. É quando você é ingrato com o seu irmão. E a ingratidão, ela é uma espécie de traição, porque é só a ingratidão quando você fez algo para alguém. Então você manifestou uma benesse, você deu algo de bom e você não recebeu nada em troco, ou recebeu mal em troco. Ou seja, você recebeu como pagamento do bem feito o mal. O desprezo, a desonra, o desdém. É impossível não sofrer com a ingratidão. É impossível. É interessante, irmãos, porque a própria Escritura nos ensina, nos Salmos, por exemplo, que nós devemos vir ao Senhor e adorá-lo por tudo que Ele tem feito. Ou seja, o Senhor nos ensina, no ato da adoração, a sermos gratos pelo que Ele fez. Então, ainda que não seja um relacionamento de barganha entre os filhos de Deus e o seu Senhor, é de
ser grato ao Senhor por tudo que Ele fez. E o Senhor não nos exime também de sermos gratos com o nosso próximo por aquilo que Ele fez, porque muitas bênçãos que recebemos vêm pelas mãos dos nossos irmãos. É por isso que a ingratidão é tão perversa. É porque quando somos ingratos com o irmão, no final das contas nós somos ingratos com o próprio Deus que usou o irmão. Esse texto é o final da narrativa do capítulo 10, que traça todo um discurso do Senhor. O Senhor convidou os seus 12 para a missão. O Senhor trouxe as instruções a partir do verso 5. Eles seriam injuriados, eles seriam maltratados, eles seriam perseguidos, eles seriam rejeitados, não só pelos de fora, mas como vimos na semana passada, até mesmo pelos de casa. E como se não bastasse tudo isso, ao final, aquilo que aparentemente é uma recompensa, também vem carregado de um problema ou de uma dor. Até quando Cristo vai falar da recompensa dos crentes, ainda resta um pouco de dor. Aqui você pode perceber com clareza que o Senhor está falando sobre galardão, ou seja, sobre recompensa daquilo que você fez. Então, quem chegou até esse ponto, ou seja, os discípulos que suportaram a rejeição, suportaram a injúria, suportaram a calúnia, eles vão ter recompensa. Mas a recompensa não virá de todos nessa terra, porque alguns vão manifestar a ingratidão. E a questão que fica, antes deles saírem para a missão é: e como eu devo, como crente, enfrentar a ingratidão? Como ministro do Evangelho, porque esse é o contexto inicial aqui da propositura do Senhor, Ele está falando aos discípulos que vão para pregar, ou seja, aos pastores, como o pastor deve enfrentar a ingratidão. Mas é impossível não pensar que também os crentes vão enfrentar ingratidão por serem discípulos de Cristo. O tema do Senhor Jesus Cristo no final do seu sermão é justamente esse: como aprender a ser recompensado e como aprender a receber ingratidão. A primeira recompensa que o Senhor nos dá fica clara no verso 40, veja: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Os irmãos podem perceber que há claramente, até na nossa tradução, um jogo de pronomes. Veja: quem vos recebeu, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E aqui, o tratamento de Cristo entre três pessoas. É nós, como cristãos, como crentes, Ele e aquele que o enviou. Ele está dizendo aos seus discípulos que quando eles passassem pregando o Evangelho, aqueles que abrissem a porta e ouvissem a pregação, recebendo os discípulos, receberiam a Cristo. E recebendo a Cristo, receberiam ao próprio Pai. A primeira bênção que fica clara nesse texto é a união mística que nós temos com Cristo. Ora, quando nós passamos a falar do Evangelho, as pessoas olham para nós, mas devem ver a Cristo. Quando recebem o Evangelho, não nos receberam, receberam a Cristo. Quando rejeitam o Evangelho, não nos rejeitaram, rejeitaram ao próprio Senhor. É por isso que em Mateus capítulo 7, verso 6, o Senhor diz que nós não devemos insistir tanto assim. Veja, volte comigo, verso 6 do capítulo 7. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Não insista tanto, porque se você fala e alguém se revolta contra você, contra a verdade que você é portador, ele é como um cão.
E se ele não dá importância, ele é como um porco que não faz distinção entre uma bolota de comida e uma pérola. Esse é o arcabouço do evangelismo. Não depende de mim. Então, quando alguém recebe a pregação, recebe a Cristo. Quando alguém rejeita, rejeita ao próprio Cristo. Veja que isso é algo antigo, que vem ainda do Antigo Testamento. Abra comigo, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Verso 1 diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: veja, estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Veja, o problema de Samuel não é que ele estava passando a mão sobre a cabeça dos seus filhos, porque os seus filhos realmente eram pecadores, mas é porque o povo estava se revoltando e queria ter um Deus como os outros povos tinham. Era esse o ponto da argumentação de Samuel. E Samuel se entristece por conta disso. Verso 6, final do verso 6 diz assim: então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Eles não rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim. Samuel ficou triste. Samuel era um pastor da igreja do Antigo Testamento, era um profeta do Senhor, e ele foi enviado pelo próprio Deus. Ou seja, quando Samuel falava, era Deus falando. Quando Samuel profetizava, era Deus profetizando, era Deus falando por boca do profeta. Então, quando houve uma rejeição ao profeta, houve também uma rejeição ao próprio Deus. O profeta triste se lamenta, mas não aos homens. Ele não vai debater com os homens, ele vai à presença do Senhor. E quando ele ora, a resposta do Senhor é: fique tranquilo. Eles não estão rejeitando a você, Samuel, mas estão rejeitando a mim. Esse é o caráter da rejeição ao ministro do Evangelho. E veja, não é simplesmente a rejeição de uma visita, porque muitos podem entender que quando Mateus escreve as palavras do Senhor, ele está se referindo simplesmente à visita pastoral. Ou seja, o pastor pediu para ir na minha casa e eu disse não. Então isso constitui a rejeição. Pode ser, mas não é toda a verdade. Pode ser que seja isso, mas não é o ponto aqui que está sendo tratado. A rejeição não é simplesmente a rejeição de uma visita pastoral. A rejeição, como vimos lá em Samuel, é a rejeição ao governo, à disciplina e principalmente à autoridade. Não é a rejeição a receber na sua casa simplesmente. É a rejeição de receber o ministro como um todo. A autoridade que foi dada pelo Senhor. Veja, no início do capítulo 10, nós vimos isso com muita clareza. Veja, verso 1: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Primeiro sobre os espíritos imundos, depois ele disse que eles deveriam pregar. Então esses homens, eles tinham sobre si a imposição de mão do próprio Cristo. Quem poderia negar a autoridade desses homens? Pasmem, os
verdade e é cotidiano, inclusive. Aqueles que foram separados por Deus, aqueles que receberam a autoridade do presbitério, aqueles que dia e noite velam pelas vossas almas, são muitas vezes destituídos de sua autoridade, não por Deus, mas pelos homens, porque são rejeitados. Como é que se dá essa rejeição? Uma doutrina pregada, e no meio da pregação, no seu coração, você começa a rejeitar, e você começa a dizer: eu não creio. A doutrina está sendo exposta biblicamente, ponto a ponto. É a Escritura falando com o seu coração, mas como isso lhe fere, você começa a rejeitar. Então você não está rejeitando a autoridade daquele homem, você está rejeitando o próprio Cristo, que deu a autoridade a ele. No final das contas, você rejeita o próprio Deus que enviou a Cristo. São essas palavras do próprio Senhor. Quando a decisão é tomada na igreja, isso não quer dizer que nunca haja um erro, né? Porque o outro extremo é o extremo de dizer: são ungidos do Senhor, ninguém pode tocar, ninguém pode discutir, ninguém pode... Não, existe um meio formal, lícito, pelo qual você vai questionar os seus pastores. Deus deixou concílios para isso. Deus deixou o método correto de você buscar a autoridade, explicação até. Mas nunca, de maneira nenhuma, rejeitando a autoridade. Porque o capítulo 10 começou dizendo: o Senhor vos deu autoridade. O final do capítulo 10 diz assim: muitos vão rejeitar a autoridade do ministro. Então, aqui é onde mora todo o perigo. Não é simplesmente fechar a sua casa e não querer receber o pastor numa visita. Isso também deve ser revisto. Mas o problema aqui é não se submeter à autoridade. Por outro lado, o mesmo versículo traz um bálsamo para o pregador, porque diz assim: quem vos recebe, ou seja, logicamente alguns vão receber. O trabalho desses homens seria extremamente difícil, como o Senhor vem construindo ao longo do 10º capítulo de Mateus. É perseguição e mais perseguição. Então aqueles que chegarem até o fim, que chegarem ao ponto de negar a sua própria família por amor de Cristo, vão ser recompensados. E a recompensa virá da própria igreja. A igreja vai reconhecer o trabalho desses homens. E o reconhecimento, a figura do reconhecimento, ela é tratada como receber na sua casa. Embora toda a doutrina que está aqui colocada não tenha a ver apenas com a visita pastoral, de certo modo, o Senhor está dizendo que aquele que abre as portas para o Evangelho, que abre a sua casa para o Evangelho, está recebendo o próprio Cristo. Existem famílias inteiras que amam receber os pastores na sua casa. Existem ainda essas famílias. Existe está posto aí na internet, publicado no site dos Puritanos, um texto do pastor Joseph Piper, que fala sobre visitação pastoral. Achei fantástico o ponto dele, porque ele não ensina apenas os pastores a fazerem a visita pastoral, mas ele ensina também os membros a receberem a visita pastoral. E, logicamente, ele se baseia na maneira puritana de receber um pastor. Como é que os nossos pais na fé recebiam? As famílias puritanas, eles tinham um profundo respeito pelo ofício pastoral. Então, quando eles convidavam o pastor, ou quando eles iriam receber os pastores da igreja, a convite ou simplesmente pela visita extemporânea do conselho, eles se preparavam para isso. De que maneira? Eles chegavam ao ponto de preparar os filhos, né? A roupa dos filhos, eles ficavam prontos para aquele momento. Eles produziam a casa, então a casa estava toda arrumada, a família estava preparada para receber o ministro, então na hora
tinha preocupação de sair arrumando tudo na hora, estava tudo pronto. E a dedicação dessas pessoas fazia com que, quando o pregador chegasse, ele pudesse usufruir de cada minuto da visita pastoral. Então eles iriam sentar, os filhos bem postos, bem arrumados, e ali a visita se daria. Então o pastor Paiva começa a traçar como se dá essa conversa. Em primeiro lugar, os irmãos já estavam preparados antecipadamente, não só em relação à sua família, não só em relação à sua casa, mas em relação até mesmo à sua vida espiritual. Porque eles passavam a semana anterior à visita pastoral pensando na sua vida, como estava a devoção, como estava a leitura, como estavam os problemas em casa, questões com a família, questões com a igreja, e os pastores iriam tocar ponto a ponto. Como é que está a leitura da palavra de Deus? Como é que está o culto familiar? Como vai o relacionamento do casal? A criação dos filhos? Qual o ponto da igreja que você tem dificuldade? O que é que a igreja pode lhe ajudar? Isso é abrir, é receber o ministro do Evangelho na sua casa. Não é simplesmente você abrir as portas e sentar para conversar ou para tomar um café. Porque isso nós fazemos até com outras pessoas. Mas quando nós vamos fazer visita pastoral, até tem tudo isso, porque faz parte, irmãos, da alegria dos membros receberem o profeta de Deus na sua casa. Mas até faz parte. O principal é a pregação da palavra do Senhor. Esses homens, eles entravam na casa do membro, eles eram recebidos como se recebessem ao próprio Cristo. No verso 42, é desmistificada uma grande lenda em relação ao receber aquele que vem amando do Senhor. Veja, diz assim: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, um destes pequeninos, por este ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Aqui está, irmãos, a essência da disposição do coração nesse ato. Porque alguns vão dizer, só pode receber bem na sua casa aquele que primeiro tem uma casa confortável e aquele que tem condições de dar um grande banquete aos pastores da igreja. Mas Cristo disse, um copo d'água fria já basta. Talvez seja estranho para a nossa época falar em um copo de água fria, porque é algo sem valor. Mas você imagine na situação dos discípulos que estão sendo enviados para a missão. Eles estão peregrinando e eles vão por caminhos que não conhecem. O terreno por onde eles passavam era extremamente árido. Portanto, quando chegavam a uma casa que um copo de água fria era dado, isso é uma grande bênção. Não se tinha geladeira na época. Então você tinha um pote na sua casa que você guardava a água ali, colocava na sombra, e aquilo era a água da família. Era pouca água que se tinha disponível. Nós estamos chegando a um ponto assim aqui na nossa cidade, mas ainda não. Naquele período era muito difícil você ter água. Então quando você tinha, você guardava, era água de beber. Você só dava para pessoas que você realmente tinha consideração. Então quando esse homem chegava e era oferecido um copo d'água, ele podia dizer, essa família é um Senhor, porque recebe bem os seus enviados. Veja, não é o preço, mas em vez de ser o preço, o valor, é a disposição do coração. Não é o quanto você pode dar, mas como você pode dar. Há um texto nos Evangelhos que pode nos ensinar um pouco mais sobre isso. Veja, Lucas capítulo 21, abra comigo.
partir do verso 1. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. No trato com as coisas espirituais, o valor não importa tanto. É por isso que quando o Senhor foi instituir a contribuição na igreja, Ele colocou um percentual. Não importa se você é rico, não importa se você é pobre, todos dão 10%. Então ninguém contribui mais na casa de Deus do que o outro, seja rico ou pobre, o esforço é o mesmo, 10%. Mas é muito mais difícil tirar 10% quando você tem um salário mínimo em mãos, do que tirar 10% quando você recebe 10%. É a disposição do meu coração, é o amor ao Evangelho, o amor ao reino de Deus que faz toda a diferença. É não o valor, pode ser um copo de água fria, pode ser 2 pequenas moedas. O valor de receber a Cristo é o que está em jogo. Pastor Paul Washer, conhecido mais hoje em dia, ele passou um tempo morando na Colômbia. E é por isso que ele, vez por outra, quando vem aqui, aqui no Brasil, ele fala um pouco de espanhol ainda. E ele, contando uma determinada história sobre o período que ele morava lá, e era pastor numa igreja lá, missionário numa igreja da Colômbia, ele disse que sofria muita perseguição, e um dia a sua igreja foi perseguida a ponto de ter que entrar numa selva e correr uma noite inteira para não ser morto. Ele e um outro missionário se esconderam na mata durante a noite, e somente no outro dia conseguiram encontrar um pequeno vilarejo. Encontrando o vilarejo, eles, completamente desnorteados, começaram a procurar uma igreja. Não tinha igreja. Então começaram a procurar algum irmão, e chegaram num barbeiro e perguntaram ao barbeiro se ali tinha algum irmão, alguém crente. E o barbeiro disse: tem uma senhora de determinada casa, você vai lá, você bate na porta dela, chama pelo nome, ela vai lhe ajudar. Então o pastor Paul Washer, o seu amigo, bateram naquela porta e se identificaram a irmã, e quando disseram que eram pastores e que estavam sendo perseguidos, a irmã rapidamente abriu a porta, colocou os irmãos para dentro e deu de tudo a eles, absolutamente. Deu a comida, deu banho, deu um lugar para descansarem. O pastor disse: eu nunca me senti tão acolhido como naquele dia. Porque é exatamente isso que prega o nosso Evangelho. Nós fomos recebidos na casa de Deus. Nós vimos isso hoje pela manhã. Nós éramos estranhos à aliança e fomos colocados na casa do Senhor. Então agora a minha manifestação de graça é na mesma proporção. O necessitado vai encontrar abrigo na minha casa, e aquele que prega o Evangelho vai ser acolhido na minha casa. Porque quem recebe um deles, recebe ao próprio Cristo. Por outro lado, nós podemos perceber aqui, irmãos, que em momento algum Jesus está ensinando que o crente ele precisa dar luxo ao necessitado, que ele precisa dar além do necessário. É um copo d'água, é uma cama, é um lençol, quem sabe, uma carona para quem precisa vir para a igreja. O nosso carro, irmãos, é uma bênção dada pelo Senhor, se nós usarmos ele da maneira correta. É um bem que Deus nos deu. Mas de que servem os nossos bens, se não para servir o reino de Deus? Eu muito me alegro, como pastor dessa igreja, porque desde que essa igreja começou,
os irmãos têm prazer em servir o seu próximo com seus carros. Uma aplicação para a nossa vida hoje, sem dúvidas, é exatamente essa. Você tem algo que está ali à sua disposição, e tem um irmão que precisa, você desvia um pouco o seu caminho e pode ajudar aquele que não tinha como chegar à igreja. Nós temos irmãos que no domingo, às vezes quando tentam vir de ônibus, gastam 2 horas e meia para chegar na igreja, pela dificuldade de locomoção no dia do Senhor, porque tudo é mais difícil. Então, nós devemos cultivar esse desejo de contribuir, inclusive dessa forma. Mas não só assim. No mês de novembro, nós mais uma vez vamos ter a oportunidade de recebermos irmãos de fora na nossa igreja. Conferências Puritanos é uma outra oportunidade para exercitarmos esse caráter hospitaleiro do cristianismo. Então, se você não pôde no ano passado e você quer esse ano, lembre-se disso. É um aspecto da nossa fé, abrir as portas para o necessitado. Vem um irmão de fora e você diz assim: eu não tenho muito a dar, mas eu tenho um colchão, eu tenho um lençol, eu tenho um travesseiro, eu posso lhe dar um café da manhã e você vai ficar aqui conosco. É um trato como Cristo nos tratou. Nós que estávamos como forasteiros somos recebidos na sua casa. E agora, a prova que nós amamos ao Senhor é que fazemos exatamente o mesmo com aquele que chega à nossa porta. Mas especificamente falando do ministro, há um caráter diferente. Veja, o verso 41, nós não pulamos por nada, nós vamos voltar a ele agora. Ele diz exatamente a natureza desse recebimento na sua casa. O verso 41 diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. A ideia aqui da expressão no caráter de é receber segundo o ofício de, ou seja, segundo o ministério daquela pessoa. Quando você recebe um profeta sabendo que ele é profeta, ou seja, você conhece a natureza daquela visita, então você o recebe como profeta, você está recebendo o próprio Cristo. E quando você recebe a Cristo, você tem galardão. É uma recompensa que Deus vai lhe dar, uma promessa do Senhor. Quando você recebe um justo, e a ideia do justo aqui é aquele que se submete à lei do Senhor, então você recebe também recompensa do Senhor. Então veja, não é simplesmente cordialidade, não é simplesmente hospitalidade, é hospitalidade cristã. E aí deixa de ser um ato de educação, porque por educação até os ímpios fazem isso, e passa a ser um exercício espiritual. Quando eu aprendo que receber um missionário na minha casa não é simplesmente cordialidade, não é educação apenas, eu passo a olhar aquele ato como um ato espiritual. Porque nós costumamos a limitar a nossa espiritualidade ao domingo. O que é ato espiritual? Orar no culto, ouvir a palavra, se assentar à mesa do Senhor. Ou na minha casa, o culto familiar. Todas essas questões são atos espirituais, mas não compõem todos os atos espirituais. Quando eu abro a minha casa, quando eu ajudo o necessitado, eu devo entender que eu não estou sendo apenas educado, eu estou exercitando a minha própria fé. E alguns vão dizer que terão dificuldades em receber determinado pastor ou missionário porque não tem intimidade com ele. E veja, é justamente esse ponto que está sendo tratado aqui. Não é questão de amizade, é o caráter de profeta. Ou seja, você está recebendo uma pessoa na sua casa não por simpatia, não por empatia, mas pelo caráter, pelo ofício.
Muitas vezes os pastores eles são julgados simplesmente porque são muito simpáticos, expansivos, pessoas muito dadas, e aí esse parece ser um bom pastor, mas a Escritura não usa esse critério como sendo um bom critério para julgar os pastores. Ele diz assim: se você recebê-lo no caráter do profeta, ou seja, se você receber por conta do ofício de profeta, você recebe ao próprio Cristo. Então a pergunta que fica ainda é: por que há essa necessidade tão grande de receber os ministros na casa, além da visita pastoral? Por que esses homens precisam ser tão bem acolhidos? Veja como eles são tratados no final do verso 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o galardão. Veja, a um destes pequeninos. De certo modo, os pequeninos são tratados como os discípulos, né? Nós vamos ver isso lá no final de Mateus, como sendo os discípulos. Mas especificamente aqui o texto está tratando dos pastores. Por que os pastores são tratados como um pequenino? Porque eles ainda herdam o caráter de necessitado do Antigo Testamento. Em que sentido? Nós tínhamos no Antigo Testamento 12 tribos que se distribuíam em Israel. 11 tribos trabalhavam. 11 tribos podiam se desenvolver. 11 tribos poderiam, inclusive, serem agraciados com a riqueza. Mas uma tribo, ela dependia simplesmente da contribuição das outras 11, os levitas, de onde procede o caráter pastoral do Novo Testamento. Então, enquanto todos os outros estão livres para cuidar das suas próprias vidas, para desenvolver sua profissão, para pensar nos seus próprios problemas, os levitas não podiam fazer isso, porque eles cuidam da casa de Deus. Então eles eram tratados como os pequeninos, como os necessitados. Além dos órfãos e das viúvas, que eram também tratados assim, os pastores da Antiga Aliança eram conhecidos como os necessitados. Aqui o ponto de Cristo é trazer uma aplicação dessa verdade para o Novo Testamento. Os pastores, eles não estão preocupados com os problemas desse mundo, não deveriam, pelo menos, mas com os problemas da igreja. Eles não passam a semana pensando em como vão ficar, de certa maneira, por conta do seu trabalho, mais ricos. Porque se pensarem assim, não ouviram o que Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 5, que não devem pastorear por sórdida ganância. Então, se eles estão devotados a Cristo e ao seu rebanho, eles se colocam, não só a si próprios, como a sua família, numa situação de necessidade. Então é nesse ponto que Cristo diz assim: vocês precisam recebê-los como meus pequeninos. Não é deixá-los ser necessitados, o próprio ofício faz com que eles sejam. O exagero é quando o pastor começa a se sentir necessitado demais e passa a querer angariar tudo dos membros. Aí ele incorre no erro da sorte e da ganância. O outro é quando ele passa a se sentir desesperado, porque por não ter as mesmas esperanças por exemplo, de um funcionário público que tem sua vida estável, então ele começa a ficar ansioso, angustiado, porque não sabe no dia de amanhã. O pastor não foi chamado para isso. Ele precisa entender que ele é sustentado por Cristo, e Cristo o sustenta por meio da sua igreja. O pastor não pode se entregar a esses temores. Ele precisa estar certo que o povo de Deus vai o receber na sua casa e o receber como os pequeninos. Não vai lhe dar luxo, mas vai lhe dar um copo d'água fria. Você vai dar o necessário para que ele viva e para que ele possa continuar prestando o serviço que o Senhor o chamou. O último reforço na palavra do Senhor de alegria, ainda no verso 42, é o seguinte: final do verso: em verdade vos digo,
que de modo algum perderá o seu galardão. Quem não vai perder o seu galardão? De fato, aqui, quem recebe a autoridade daqueles que foram enviados pelo Senhor. E por que eles vão receber galardão? Porque esses homens, eles se propuseram a ser entregues à injúria, à calúnia, à perseguição, a todo tipo de desgosto nas suas vidas, inclusive na família, para pregar o Evangelho. Então, aqueles que recebem estes vão ser recompensados pelo Senhor. E aí vem aquele ponto inicial. Alguém pode dizer, mas será que essa recompensa virá? Deixa eu dizer algo. Você pode ser alvo da ingratidão do homem. Você pode ser alvo da ingratidão de um amigo. Você pode ser alvo até da ingratidão de um pastor. Mas você nunca vai ser alvo da ingratidão de Cristo. Nunca. A promessa é dele. Se você cuidar dos meus pequeninos, vocês vão receber a recompensa. E veja, a comparação é a recompensa do profeta, a recompensa do justo, a recompensa daquele que prega a palavra. Ainda que você não tenha sido vocacionado, ainda que você não recebeu autoridade para pregar, se você cuida daqueles que fazem esse trabalho, você no céu receberá a recompensa. E receberá das mãos do próprio Senhor, porque acolheu os seus pequeninos. A ingratidão, irmãos, apesar de ser dura, ela poderia ser amenizada pela maneira que nós vemos o outro. Nós costumamos esperar demais das pessoas. Costumamos construir um castelo de areia em torno das pessoas. E aí, quando eu crio muita expectativa, eu me decepciono, muitas vezes. Então, o primeiro convite em relação ao Evangelho é que você faça sem esperar muito do outro. O amor altruísta que o Senhor nos ensina não é o amor que você faz esperando algo em troca, muito embora seja uma decepção quando isso não vem. Mas o que Cristo nos ensina é que eu devo fazer como quem faz para o profeta, ou devo fazer segundo o caráter do profeta, ou segundo o caráter do meu irmão, porque ele é justo, porque Cristo me ensinou, porque Cristo mandou, então eu faço bem, porque Cristo mandou, não esperando que venha bem em troca. Se nós entendermos isso, boa parte dos nossos problemas vão estar resolvidos. Muitas pessoas estão fora da igreja hoje, dentre outros motivos, porque não é o único motivo que tira alguém da igreja. Porque ao invés de colocarem a esperança da recompensa em Cristo, colocaram a esperança da recompensa nos homens. Se decepcionaram, se entristeceram e hoje estão fora da igreja. Então, quando você tiver de fazer algo bom, faça como quem faz ao próprio Deus. Lembre-se, quem faz a um desses pequeninos, faz a mim e àquele a quem me enviou. Mas quando a ingratidão é grande, ela costuma machucar e machuca muito. E é possível que o seu coração ele chegue ao ponto de ficar tão angustiado com a ingratidão, que você passe a começar a questionar tudo e todos, e deixar de confiar nas pessoas e não querer fazer mais o bem a ninguém. Então, quando esse ponto chegar, ou melhor ainda, antes dele chegar, aprenda com Cristo a enfrentar a ingratidão. Quando você for alvo da ingratidão, você faça o seguinte: olhe para a cruz do Calvário. Veja a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ele fez tudo
sem esperar nada. Ele foi para uma cruz porque não merecia. Sendo glorioso, se colocou na posição de necessitado. E até os seus amigos o negaram no outro momento. Depois que você olhar para a cruz, olhe para si mesmo e veja o tamanho da sua ingratidão com Cristo. Quando esse exercício for completo, aquela dor inicial da ingratidão vai diminuir. Mas se você se concentrar na sua dor, você vai chegar ao ponto de se desesperar. Olhe para Cristo e aprenda na cruz o que é receber mal sendo pago por conta de um bem. O texto de Mateus 10, irmãos, logo no finalzinho, do verso 32 ao 42, ele é intrigante por uma sequência de perguntas. É uma sequência de 10 perguntas que sempre tem como início uma expressão de questionamento sobre quem é o motivo de tal coisa. Veja, quem não nega seu pai e sua mãe, quem não nega a sua família, quem não nega filho, quem não nega a si mesmo. O que é que Cristo está tentando fazer com isso? Que ponto é esse que Cristo quer chegar? Ele está perguntando, quem vai suportar? Eu já falei de toda perseguição e vocês continuam. Ele vai endurecer o discurso até o ponto que ele vai dizer, quem ainda vai querer me seguir? Quem vai suportar até mesmo a ingratidão? Mas no final, versículo 40 nos traz a resposta. Quem lhe receber, recebe a mim. O que Cristo quer dizer com isso? Quem suporta tudo isso, no final, vai ser conhecido como discípulo de Cristo. Ele vai ser reconhecido como o próprio Cristo. Sofredor, mas perseverante. Tem uma história que o pastor Ronaldo Lidório conta, missionário da igreja presbiteriana, extremamente interessante. Ele fala sobre um médico missionário que resolveu trabalhar em uma tribo longínqua. E aquela tribo nunca havia escutado da palavra do Senhor. E ele foi para lá e naquela tribo ele tanto cuidava das pessoas, tanto tratava do corpo, como tratava da alma. Ele aproveitava a oportunidade para pregar o Evangelho naquela tribo. E por algumas dificuldades que o irmão teve, ele deixou aquela tribo e partiu. E por muito tempo, as pessoas que ouviram sobre Cristo um dia deixaram de ouvir. Até que, muito tempo depois, outro missionário chegou ali. E uma pessoa que não tinha se convertido, mas lembrava das histórias, e lembrava daquilo que aquele homem fez, ele começou a ouvir o Evangelho. E o Evangelho pregado como em Mateus, que Cristo cura, que Cristo sara, que Cristo ensina. E o índio se levantou e disse, eu conheço esse homem. Esse homem passou aqui. Então o missionário disse, como passou aqui? Faz 2000 anos que ele morreu. Mas ele veio aqui e ele fazia tudo isso que o senhor está dizendo aí. Ele ensinava e ele curava. No final das contas, irmãos, quem sofreu toda a perseguição pode ter a grande glória de ser confundido com Cristo. Aquele que foi vocacionado para pregar e para curar, quando
faz isso com amor, é confundido com o próprio Cristo. Aquele que é discípulo de Cristo, que ainda que não tenha autoridade para pregar em público, mas vive uma vida de piedade diante do Senhor, pode não ser conhecido como muitos querem, ser confundido com um artista, mas podem ser confundidos com o próprio Cristo. Que glória maior do que essa? Alguém olhar para a nossa vida e dizer: você parece com aquele que você prega. Que o Senhor nos ajude para sermos assim. Amém. Convido a ficar de pé, nós vamos cantar ao Senhor.